Caramba, isso aqui tá quase virando um templo do Conan aqui, ó. O templo de Kron! Olá, seja mais uma vez bem-vindo a esse humilde canal. Estamos de volta com um dos quadros mais pedidos por vocês, que é o quadro de transformação de slides. Hoje vamos dar uma olhadinha nessa aula que foi preparada por uma professora universitária de Química. O vídeo tá enorme, super caprichado na edição, então eu não vou me delongar muito aqui na abertura. Eu só queria compartilhar com vocês a minha felicidade com o crescimento do canal. Eu tô super satisfeito como o canal tá progredindo e recentemente a gente foi contemplado aí pelo YouTube para poder utilizar essa ferramenta do Valeu Demais. Então se você gosta do trabalho que eu realizo aqui, lembre de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar com as pessoas que você acha que pode ter interesse no conteúdo que a gente cria aqui, e você pode também usar o Valeu Demais, que você ajuda muito a manutenção desse canal ou fazer qualquer contribuição via Pix. Então, sem mais enrolação, bora pro tutorial. Vamos dar uma olhadinha nessa apresentação que foi gentilmente enviada por uma inscrita aqui do canal. É uma professora de Química que ministra aulas em vários cursos em universidade pública e ela tem utilizado o que tem aprendido aqui no canal para melhorar as aulas. E eu queria trazer essa evolução para vocês e discutir um pouquinho em cima dessa evolução. Antes de mais nada, eu só queria deixar claro que o intuito desse quadro é mostrar que existem alguns fundamentos que a gente pode aplicar nas apresentações que vai melhorar muito o aspecto visual dessas aulas, dessas apresentações. E eu sei também que a qualidade dos slides muitas vezes refletem o tempo que a gente tem disponível para desenvolver aquela ideia. Às vezes a gente não tem esse tempo disponível por qualquer que seja o motivo, e aí a apresentação acaba ficando um modelo um pouco mais simples. Mas mesmo assim esses fundamentos continuam sendo importantes, que quando aplicados, mesmo em slides que são mais simples, trazem uma qualidade visual bem mais interessante. Vamos começar falando então da capa, e você sabe que eu gosto de falar bastante da capa, porque ela é sim muito importante, é ela que vai de fato ditar o tom de como vai ser a apresentação, e tem um gráfico aí muito famoso que o pessoal gosta de mostrar sempre que fala de apresentações, é um gráfico de um trabalho bem antigo, mas que mostra que os primeiros minutos da sua apresentação são de fato muito importantes, porque é quando você tem a maior atenção do público. Então, ele é o seu cartão de visita e sim, ele vai mostrar de fato como vai ser a sua apresentação. E se você está no meio acadêmico, você já está acostumado com esse padrão de slide, já mostrei outros casos em outros vídeos, como nessa apresentação de TCC, em que a gente tem ali o fundo branco, logo da universidade, vários logos da instituição também. Aqui do lado a gente tem uma imagem que não tem uma qualidade muito grande. Hoje a gente consegue facilmente encontrar imagens com qualidades muito boas gratuitamente. Aqui do lado nós temos alguns textos com o tema, com a disciplina, que são importantes sim na capa. E para mim, uma das coisas mais interessantes que eu mais gosto de trabalhar é quando você pode imprimir um pouco da sua personalidade, trazer um pouco de quem é você, que isso traz a conexão com o público. Em apresentações acadêmicas é um pouco mais complicado fazer isso, mas existem algumas brechas. Uma delas, que eu sempre comento aqui, é a epígrafe, ou essa frase aqui que a gente gosta muito de trazer, que fala um pouco sobre você, sobre o que você acredita, o seu link com o trabalho. Isso para mim é uma coisa muito importante, ela tem que estar em destaque, porque isso traz a conexão com o seu público. E não aqui no cantinho, aqui embaixo, perdida. Então isso é uma coisa que eu acho bem interessante a gente sempre trazer em destaque. E uma outra coisa que eu queria destacar nessa capa é a escolha da fonte. Aqui foi utilizada uma fonte que não é padrão do próprio PowerPoint, eu sempre incentivo o uso de fontes diferentes, mas aqui foi utilizada uma fonte super polêmica, odiada por muitos e também adorada na mesma intensidade por muitas outras pessoas, que é a Comic Sans. E aqui eu queria chamar você para essa discussão. Me deixa aqui nos comentários se você já viu algum professor usando, se você gosta dessa fonte, se você usa nos seus trabalhos, deixa aqui nos comentários. A minha opinião é que ela nem é uma fonte tão feia assim, mas ela é sempre utilizada em um caráter mais informal e num caráter mais infantil. E eu costumo pensar nas fontes como a voz da sua apresentação. Então, se você não tiver ali explanando a sua apresentação, a pessoa que for ler, ela vai ver a fonte e a fonte vai transmitir um sentimento para ela. Nesse caso, ela vai levar informalidade e uma coisa um pouco mais infantil. É essa voz que você gostaria que a sua aula tivesse? Muitas vezes a gente não tem essa percepção, mas as fontes têm esse poder sim. Então, deixa aqui nos comentários o que você acha dessa fonte.
Depois de toda essa discussão, o que eu espero dessa apresentação daqui para frente? É que a gente vai ver outras ilustrações com uma qualidade não tão boa. No texto, dá uma olhada como não tem uma separação de importância. Será que ali o professora tem a mesma importância da disciplina ou talvez do tema? O tema não deveria ser o que está em mais destaque nesse caso? E veja como as fontes têm todas o mesmo peso, o mesmo tamanho, a mesma fonte, só muda a cor, né? Inclusive ali embaixo o ano e a própria frase, todas têm o mesmo tamanho. Isso não traz uma separação clara para a gente do que é mais importante ou não. Provavelmente isso também vai estar durante toda a apresentação. Tá vendo como a capa ela é importante sim e é ela que vai ditar o tom da sua apresentação dali para frente? Vamos dar uma olhadinha como continua essa apresentação. Então aqui no segundo slide a gente vê que de fato a gente tem a Comic Sans, todos os textos estão com o mesmo tamanho, não tem uma separação clara do que é mais importante aqui, mas o título ele está destacado dentro de uma caixa ali e isso traz um pouco mais de contraste, então chama atenção mais para o título. Mas na parte de baixo a gente tem aqui como se fosse uma linha do tempo, mas ela está eternizada. Inclusive a gente já falou aqui no canal como tornar linha do tempo uma coisa mais visual. A gente poderia ter criado ali uma linha do tempo com os anos e depois você vai chamando cada um dos itens um por um. Seria uma maneira mais interessante de fazer isso. E o texto tem que ser sempre reduzido para o que é mais importante, talvez só as palavras-chave e o que vai ser dito, isso que está aqui na frente escrito, tem que ser dito, tem que estar na sua fala. Aqui, nos postulados de Kekulé, a gente tem uma tentativa de contraste. Quando eu falo contraste, é simplesmente chamar mais atenção para aquele elemento. Aqui a gente alterou a cor, provavelmente isso seja importante na aula, mas aí o padrão se repete. Postulado, descrição e uma imagem com uma qualidade razoável. Então, aqui a gente não tem um destaque para o que realmente é importante e não tem um agrupamento. Veja que a gente tem o postulado, primeiro postulado, depois segundo postulado, a mesma repetição, imagem com baixa qualidade. Terceiro postulado, descrição, e aqui a gente não tem a imagem. Mas dá para ver que de alguma forma ela tentou inovar aqui. A gente tem um vídeo do YouTube incorporado. Olha só que bacana. Então você clica aqui, ele vai levar para esse vídeo que de alguma forma ela vai comentar na aula. Mas veja como o vídeo ele está apresentado assim como a maioria das imagens. Ele está simplesmente colocado ali. Você não traz um recorte, você não traz um apelo visual para esse vídeo. Uma alternativa para você incorporar vídeos nos slides, que é muito simples e traz um apelo bem bacana, é o uso de mockups, que são aqueles aparelhos com fundo transparente que você pode colocar aqui. Vamos fazer isso junto que eu vou mostrar para vocês. Para fazer isso eu vou usar um site que eu já indiquei várias vezes para vocês aqui, mas eu vou deixar ele aqui na descrição, que é o site Device Shots. Nele a gente vai encontrar os dispositivos aqui com fundo transparente para poder utilizar nas apresentações. O site é esse aqui, então. Eles estão atualizando para uma versão nova, mas não, até o presente momento não está funcionando muito bem. Então eu vou usar aqui a versão antiga. E aqui no cantinho a gente tem acesso aos diversos dispositivos, tá vendo? Então tem diversos tipos de telefone que você pode clicar e ele vai gerar aqui do lado. Mais para baixo você tem acesso a computadores, tablet. Então tem uma afinidade de aparelhos que você pode utilizar aqui. Eu vou seguir a tendência, todo mundo adora utilizar aqui o MacBook Air, então eu vou selecionar ele e ele vai gerar aqui então o nosso dispositivo. Se você for incorporar uma imagem, por exemplo, você pode clicar nesse botão verde aqui, subir a sua imagem, ele vai gerar ali o computador com a sua imagem no fundo, e aí você clicando aqui em download, você baixa esse computador e incorpora na sua apresentação. Eu vou ensinar um segredinho que só esse canal traz para você. Se você clicar aqui com o botão da direita em cima da imagem e vier aqui salvar imagem como, agora a gente seleciona a pasta em que a gente quer salvar e põe salvar. Ele vai salvar esse arquivo como PNG e o fundo ali, a tela, já vai ser transparente. Então, quando a gente arrasta aqui para dentro da apresentação, a gente já tem o computador com a tela transparente. E aí, como o vídeo ele não encaixa na proporção do computador, você pode vir simplesmente inserir formas, vou selecionar aqui uma caixa retangular, vou aqui criar essa forma retangular, preencher ela com preto, enviar para trás
e pronto. Olha só como a gente tem aí um apelo muito mais interessante. E é claro, você não precisa deixar o computador desse tamanho, você pode diminuir e aí tem espaço, inclusive, para colocar mais informações relevantes, já que esse aqui é um vídeo que está disponível na internet. Então, esse é um exemplo bem simples de como a gente pode tornar isso visualmente mais atraente. E aí, acho que a gente já viu bastante da apresentação. Provavelmente é esse padrão que vai se repetir durante toda a aula. Todas as imagens, não tem muito contraste ali entre o que de fato é importante. Aqui a fonte Comic Sans em bastante destaque. Mais uma vez. Olha só que bonitinho. Temos uma ilustração aqui para separar a atividade de aula. Então você vê que de fato é uma apresentação em que ela quer trazer uma leveza, quer trazer uma descontração, tem uma imagem um pouco mais irreverente, mais uma vez, mostrando que a ideia é ser um pouco mais descontraída. Então agora a gente vai ver como essa aula foi transformada a partir do que ela aprendeu aqui no canal. Então essa é a aula transformada, já gostei muito mais dessa capa. É uma imagem com uma qualidade bem boa e aqui por cima a gente tem um filtro, que é uma imagem com uma transparência um pouco mais elevada e a gente tem esse efeito de sobreposição de cores, fica bem legal. A quantidade de texto também é reduzido e aqui a gente tem claramente o contraste no que é mais importante, que são as funções orgânicas, que é de fato o que vai ser abordado na aula. Já gostei muito mais disso aqui, ficou muito mais interessante. E aí, olha só que bacana essa transição com como se fosse um menu. É a aplicação da transição transformar, super tranquilo. E aqui a gente tem ali o ícone bem destacado para o título, breve história da química orgânica, o uso da nossa linha do tempo, como eu tinha comentado. Olha só que bacana que fica, sem muito texto, trazendo o apoio visual para o seu discurso, que é assim que pode ser uma aula expositiva utilizando multimídia ou utilizando PowerPoint. Então aí aqui a gente continua com a linha do tempo, trazendo ali os destaques, muito bacana, muito melhor que aquele monte de texto que a gente tinha. Legal, efeito de continuidade. Então assim a gente vai avançando na linha do tempo. Olha só o espaço que a gente traz. Lembra que no slide anterior ela estava com um tamanho pequenininho ali, quase escondido. Na apresentação aqui a gente tem ela em destaque. E isso só é possível porque a gente abre espaço utilizando, olha só, esse dinamismo que traz as transições para a gente. E sim para trazer essa fluidez para a apresentação e abrir espaço para que a gente possa trazer o conteúdo que é mais importante em destaque. Aqui a gente tem uma curva de potencial, de energia potencial, que ela é super complicada de ser explicada se você mostra ela toda de uma vez. E aqui, olha só como as transições e as animações são usadas de maneira estratégica e inteligente para ir pausando em cada ponto importante nessa apresentação. E veja que a explicação está tudo no seu discurso. Aqui a gente não tem texto apoiando, pelo menos por enquanto. E aí no final, depois que você já tem tudo aqui, você faz um fechamento com todas as etapas e fica muito mais fácil para você explicar e eu tenho certeza que fica muito mais didático para a sua plateia. Olha essa tabela periódica e a transição que é aplicada, se não é uma coisa que chama muito mais atenção, se não é uma coisa que destaca e vai trazer aí, de fato, a atenção da sua plateia para a sua aula. Olha, mudança completa aqui da água para o vinho. A gente tem animações sendo utilizadas aí de maneira estratégica, bem inteligente. Eu tô curtindo, tô gostando bastante aqui. Mais uma vez a gente tem a representação aqui de dois átomos e aí a combinação deles formando algum elemento. Espero que não esteja falando besteira, porque eu tô avaliando a apresentação e não o conteúdo, tá bom? Eu não sou químico. Bem legal aqui, o mesmo padrão de animação que foi mostrado no slide anterior, e isso é bem bacana porque esse é outro dos pilares do design. Então a gente tem o contraste, a gente tem também o agrupamento do que de fato é importante, e esse aqui é a repetição. Aqui a gente tem o mesmo padrãozinho, olha lá que bacana, dos ícones que vão trocando e vão mostrando os tópicos, ao mesmo tempo que as animações elas são próximas entre elas, o que traz aí uma identidade visual, o que traz uma identidade, uma expectativa do que vai acontecer na sua apresentação. Muito bacana, tá de parabéns aqui, mudança completa. Tô muito surpreso aqui e tô muito feliz com a transformação. Gostei bastante do que o pessoal tem criado aí com o conteúdo aqui do canal.
bem legal. Olha como tá bem dinâmica a apresentação. Mais animações, para mostrar o conteúdo de maneira pausada, para você ter tempo de explicar. Olha aqui como ela recriou esse diagrama dos orbitais aqui, como fica muito mais legal do que aquela imagenzinha com baixa qualidade. Olha como fica bem mais dinâmico, e eu tenho certeza que na hora de explicar isso, além de chamar mais atenção, fica muito mais fácil para ela falar sobre isso ali, para mostrar de fato o que é interessante aqui. Tá realmente de parabéns, muito legal essas transformações. Aqui mais o diagrama dos orbitais, bem legal, gostei bastante disso. Aqui na frente nós temos classificação do carbono. Olha que legal a transição de transformar sendo utilizada para ir destacando cada uma das cores e trazendo o que é um carbono primário, secundário, terciário. Fica muito mais visual, bem legal também. Não importa o tipo da ligação. Gostei também da animação. As animações, o que eu estou gostando bastante é que elas estão sendo utilizadas com um propósito. Não está sendo só para fazer frufru. Muito legal. Uma ilustração bem mais interessante. Revelando devagar aqui. Essa imagem dá uma pecadinha, assim, mas tá bacana. Tá perdoada pelo resto dos slides. Bom, a aula é enorme. Esse vídeo vai ficar muito grande se eu for mostrar tudo e comentar passo a passo de tudo, mas o que eu vi aqui foi uma transformação absurda de uma coisa que a gente tem como padrão, uma coisa que a gente tem como referência, que são essas aulas mais estáticas, com muito texto, e a gente não tem muita referência de como mudar isso. Aqui o que eu vi foi uma apresentação muito mais dinâmica, sem afogar a gente em um monte de texto e um monte de informação. A minha única crítica, que na verdade é mais uma sugestão, é a questão da frase, que para mim é uma coisa muito interessante, que traz ali a personalidade, mas ela tá aqui, ó, lá no fundo, é a última coisa do slide e também não tá com destaque tão grande. Então para mim isso tinha que ser uma das coisas que vem primeiro, e agora eu vou mostrar para vocês algumas alterações que eu faria nessa apresentação. Claro que eu selecionei alguns trechinhos, eu não teria condição de refazer a apresentação toda, e eu também não vou mostrar exatamente o passo a passo de como eu fiz cada um dos slides, porque a ideia é mostrar a transformação, mostrar os fundamentos por trás de cada uma dessas modificações. Mas se você realmente tiver interesse, quiser ver algum desses slides com mais detalhes o passo a passo, deixa aqui nos comentários que eu trago num próximo vídeo mostrando exatamente como eu fiz cada um deles. Vamos lá? Eu vou tentar ser breve aqui e discutir um pouquinho, dentro de tudo que a gente já falou, o meu raciocínio por trás de cada um dos slides. A começar pela capa. A capa, como eu não sei exatamente o assunto, o que vai ser abordado e como vai ser abordado, eu optei em manter a ideia do segundo slide, em que a gente tem aqui um filtro de cor, que é uma ideia que eu gosto bastante. Basicamente, a gente cria uma forma retangular por cima, vem em formatar forma. Aqui eu preenchi ela com gradiente, poderia ser uma cor sólida, eu optei por gradiente por estética, e aí a gente coloca aqui na parte de baixo uma transparência para dar essa coloração e esse aspecto bonito para a imagem ou para o elemento que está no fundo. Para deixar isso um pouquinho diferente e aguçar a curiosidade dos nossos espectadores, eu optei em colocar um vídeo ao invés de colocar uma imagem no fundo. E aí ele cria esse efeito aqui bem bacana, que traz essa coisa diferente para a apresentação. Você não sabe exatamente o que esperar e cria uma expectativa bem grande aí para o que vem pela frente. E como destaque ou com maior contraste, o título da nossa aula, que provavelmente é a informação mais importante da capa. Obviamente aqui do lado também coloquei o nome do professor com uma fonte diferenciada para ficar uma coisa mais elegante, mais interessante. E aqui no cantinho o símbolo da universidade, que muitas vezes é importante, a gente tem que colocar, mas como já discutimos outras vezes, talvez não seja interessante estar em todos os slides e também não com destaque tão grande. E como eu percebi que essa aula é para ser um pouco mais descontraída, eu optei em utilizar uma transição que não é muito comum, e eu poderia começar essa aula dizendo: ok, pessoal, vamos abrir essa aula então com uma frase que eu gosto muito, que diz, e aí explicar exatamente por que essa frase é importante, por que ela é relacionada com o conteúdo, ou por que ela conversa bastante comigo, para já trazer essa identificação, né, essa conexão com o público, e aí trazendo uma imagem aqui mais descontraída também. Note que aqui a gente tem a referência, porque é de um artista, então é importante a gente deixar a referência desses artistas.
e também utilizei uma fonte que me parece que conversa bem com a personalidade dessa professora. É claro que fontes também são um universo à parte, poderia escolher qualquer outro tipo de fonte, mas uma fonte que seja diferenciada, que traga também um pouquinho desse caráter descontraído e mostrando para vocês que tem outras opções além da Comic Sans. Depois, eu queria mostrar para vocês que tudo é questão de referência. Eu estava no Pinterest procurando algumas referências sobre slides e encontrei essa imagem aqui, que na verdade é uma interface de usuário, é um site de internet. Então, baseado nessa imagem, veja que eu tenho referências e a gente sempre busca referências em algum lugar. É muito mais fácil você buscar referência e adaptar isso para a sua necessidade do que criar as coisas do zero. Você pode fazer isso, mas acaba tomando muito mais tempo. Então, baseado nessa imagem, adaptando ela para o que eu gostaria de mostrar, eu criei esse padrão de slides em que a gente tem aqui o Kekulé em destaque, que é o cientista. Eu poderia falar dele como estava lá na linha do tempo, dando destaque para o cientista. Depois, os postulados, eu coloquei todos junto. Veja que a informação está agrupada, está tudo junto ali. Primeiro postulado, a gente tem ali a tetravalência do carbono, uma imagem com uma qualidade muito boa, mostrando ali um carbono ligado, fazendo suas 4 ligações, o texto ali de maneira resumida e com as palavras-chave em destaque, aqui veja que elas estão em negrito, né, com a informação mais importante do texto, e esse mesmo padrão eu repeti para os outros postulados. Então, depois nós temos aqui um átomo representando ali o carbono, a valência do carbono, e o terceiro postulado em que você tem a tendência de formar cadeias. Então veja como a gente saiu daquela ideia que era simplesmente um slide de lista com 3 bullet points, que estavam ali as informações todas perdidas, para uma coisa muito mais visual, que tem a chance de manter a atenção do seu aluno e também trazer aí o interesse para o que você está falando de uma forma muito mais visual. A chance de ele reter essa informação é muito maior. É claro que, como a gente discutiu no começo, isso toma tempo, não é um slide que você vai fazer de uma hora para outra, se você tiver com muita pressa. E o que eu gostaria de mostrar para vocês agora é que dá sim para fazer um slide mais simples e mais interessante do que aquele de lista, mesmo que você tiver pouco tempo. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Então aqui o que eu fiz foi colocar em destaque, mais uma vez, utilizando o contraste ali por tamanho. A gente tem os postulados D e o Kekulé ali destacado com uma cor diferente. E aqui, animando passo a passo, eu vou falar de cada um dos 3 postulados e aqui apoiado em um ícone para nos dar ali esse suporte visual, eu vou falar então de cada um dos postulados e aí a gente tem essa informação de maneira agrupada mais uma vez, porque todos estão juntos no mesmo slide. Eu consigo apresentar isso de maneira cadenciada, porque eles estão animados, e a gente tem o apoio ainda dos ícones ali, que tentam traduzir cada um desses postulados de maneira visual. Então, esse aqui é um slide que toma muito pouco tempo, a gente só tem que encontrar os ícones certos e resumir cada um dos textos. Então, eu espero que com isso eu consiga mostrar para vocês que a gente tem aqui os pilares do design sendo aplicados de maneira bem simples e trazendo um slide muito mais interessante do que aquele de lista que a gente tinha inicialmente. Fala aí, que transformação essa aula, hein? E uma das maiores satisfações que eu tenho aqui do canal é ver exatamente o que vocês criam com o conteúdo que eu disponibilizo aqui para vocês. Então, se você criou alguma coisa, se você aprimorou as suas aulas, se você tem alguma apresentação bacana em que você utilizou o conteúdo aqui do canal, me marca lá no Instagram, @grandeppt, ou me manda por direct que eu posso trazer isso aqui no próximo vídeo e você vai me fazer muito feliz. E por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar desses outros conteúdos aqui do canal. E se tudo der certo, a gente se vê na próxima semana. Tchau!